Olá, eu sou Denise Qual. Estamos aqui para mais uma entrevista para o canal de YouTube da revista Estilos, para a playlist Estilos Play. Primeiramente, quero agradecer aos meus parceiros que sempre estão aqui comigo. André Pita, meu maquiador, que sempre está me deixando mais linda. Vanessa Nogueira, Espaço Vanessa Nogueira, sempre está me vestindo. Leandro Transportes, Restaurante Deck de Copacabana. Nosso cinegrafista André Campos, a gráfica Barra Clube e o Espaço Beleza Mediterrânea. Agora, o nosso entrevistado de hoje, ele é o ícone do rock brasileiro. Cara, é muito fera naquilo que faz. Gente, estou aqui com o ex-baixista do Barão Vermelho, Rodrigo Santos. Olá, Rodrigo. Olá, Denise, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Obrigada por você ter cedido essa entrevista aqui pra gente. Prazer. Prazer todo meu. Quando você fez o convite ali, a gente ajeitou o horáriozinho e tal, e estamos aqui. Pode perguntar qualquer coisa que eu responderia a tudo, sem filtros. Vou perguntar tudo. Rodrigo, vamos lá. Como é que surgiu a música na sua vida? Desde criança você sempre quis ser músico? Como é que começou? Surgiu com Beatles, né? Mas desde criança eu queria ser desenhista, né? Eu fiz muitos desenhos quando era garoto, fui chamado para ir para a Itália. Minha família era amiga do Giovanni Ventura, que tinha um amigo que era o quê? Um chargista italiano, um famosérrimo, que viu os meus desenhos e perguntou se eu não queria fazer parte da equipe dele. Ao mesmo tempo o Zoemir, eu também me viu começar a tocar violão na mesma época. E eu fui parar num programa da Globo chamado Globo Corre Especial, Globinho, que a Paula Saldanha apresentava, e eu toquei uma música autoral minha, mais uma com o meu primo. A gente aprendeu alguns acordes com a minha tia, mãe dele, antes de eu ter aula de violão e tal, e esses acordes a gente queria ser meio Bob Dylan, meio Beatles e tal, que era o que a gente escutava, né? Então Beatles, cara, pra mim foi quando eu escutei Help na rádio. Eu falei, caraca, que loucura, né? E eu não escutei em 65, porque eu tinha um ano. Eu escutei Help lá para 69, e os Beatles estavam acabando, né? E mesmo assim eu olhei e falei, cara, pai, você tem um disco dos Beatles aí? Aí ele me mostrou a Hard Day's Night, Help e Rubber Soul. E eram todos com capa plastificada e tal, que era uma edição especial brasileira, que, sei lá, ou gringa. A gente comprava muito disco aqui em Copacabana, na Modern Sound, uma loja que acabou, mas que eu cheguei a lançar 2 discos solos lá, fiz show. Eu tinha muito amor por essa loja, porque eu ia com meu pai quando era pequeno, e ia ouvindo Cat Stevens no carro, Father and Son. Meu pai era engenheiro civil, diretor-presidente do estaleiro naval EMAC. Então a gente tinha uma casa em Petrópolis que foi crescendo, ficando maior, e quadra de squash, e gente fazendo, meus irmãos mais velhos, irmão e irmã, fazendo festas em 74, quando eu tinha 10 anos, com toda a galera do surf, da música do Rio de Janeiro. Era um gueto, né? Então tava todo mundo que você possa imaginar daquela época tava lá na festa. E eu tava esse tempo vendo isso tudo, e meu pai foi meio, apesar de ser um hobby para ele, né? Ele foi um disc jockey, assim, ele gravou as fitas cassetes com Rolling Stones, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richards e Boogie Woogie, e as pessoas dançavam twist, os homens com aquela calça com 3 botõezinhos, tênis pampeiro, camisa florida, todo mundo surf, cara, todo mundo surf. Posso imaginar, posso falar a lista de vídeos conhecidos da época que eu tava. E eu vendo com os meus primos aquilo, achando o máximo. E ali eu ganhei o primeiro violão da minha tia, e ela já era amiga dos Novos Baianos, da minha tia, do meu pai. Isso com quantos anos de idade? 11 anos. 11 anos, que era quando eu estava desenhando Tintin, Asterix, fazendo livros de história em quadrinhos, com histórias minhas e tal, e recusando a ida para ir para a Itália, porém, ao mesmo tempo, aceitando o convite para ir no Globo Corre Especial fazer uma música minha, que eu tinha feito para minha irmã. A partir dali, a música e os Beatles, eu comecei a ouvir tudo de Beatles, tirar, não tinha domínio suficiente do violão para tirar sozinho as músicas, então pedia para os amigos da minha irmã me ensinarem. Todos que iam em casa eu alugava, quero obladir, obladar. E ao mesmo tempo, foi o primeiro show que eu fui na vida, foi nessa idade também. A minha irmã era amiga dos Mutantes, e eu fui ver um show dos Mutantes do Terço. O Terço virou 14 bis depois, né? Mas é do Terço e os Mutantes tocando Beatles no Grajaú Tênis Clube. E eu cheguei antes, porque a minha irmã era amiga do Sérgio Dias Batista e do Rui Mota. Então eu cheguei antes, fiquei no palco, era pequenininho, em frente aos pedais do Sérgio Dias.
olhando aquele mundo, cortina fechada, luzinha, aquelas luzezinhas piscando, o que é isso, tal, aquele universo mágico, assim. E aí abriu a cortina, cara, o show dos Mutantes, 5 músicas, show do Terço, 5 músicas, e aí veio eles, as duas bandas no palco tocando Beatles, e eu tava fascinado, assim, em Beatles, né? Então eu escutando Day Tripper, A Hard Day's Night, Help, 8 Days a Week, enlouquecido com aquilo tudo. Ali eu comecei a tocar violão, já estava começando a tocar. Dali eu comecei a ter aula com o Nilson Chaves, que é um compositor de Belém do Pará, super conhecido. Ele faz shows às vezes com o Zé Cabaleiro, com o Chico César, com a Zélia Dunca, com a Leila Pinheiro. E eu estou falando com ele pela internet, deu isso, ele ficou mal de Covid na pandemia, eu descobri isso, não sabia. Entrei em contato com ele, essa semana ele já está falando de fazer um show juntos. Ele que me ensinou essa parte MPB, Chico, Gil, Caetano, Zé Ramalho, Alceu, né, coisas mais difíceis, acordes mais difíceis. Então a música entrou na vida com 11 anos e com 13 eu estava tocando baixo, uma guitarra, não tinha baixo. Então montei uma banda na rua, essa banda eu comecei a tocar baixo, dali eu já montei uma segunda banda, na terceira banda já era com o Marcelo Serrado, que estava fazendo teatro antes de ser ator. Ele estava fazendo teatro, chegava com aquela bolsa do tablado, tiracolo, e a banda era eu, João Estrela, meu nome não é Johnny, depois do filme, eu, João, André Estrela, irmão dele, o Nito Lima, que é outro grande músico, o Serrado, e a gente era o Prisma, era a minha terceira banda. O Prisma meio que foi acabando, mas a gente tinha um cartaz no Rio de Janeiro, eu que fazia os teatros, ingressos, vamos lá, aluga o Teatro da Galeria, aluga não sei o quê, era a banda que do Rio de Janeiro estava ali bombando, só que a banda acabou, porque o Marcelo foi fazer novela e a gente, claro, que se deu bem pra caramba. O grande, deu canja comigo aqui em Copacabana outro dia, no final de dezembro do ano passado, a gente tocou no hotel Windsor e tal, e ele deu uma canja no show fechado, a gente se fala até hoje direto. Então assim, começou com Beatles, eu lendo a história, a magia e tudo, e Bob Dylan, e depois aí ampliou para o universo de 69 a 75, né? Que aí Woodstock, aí todo o movimento Flower Power, todo o movimento que entrou James Taylor, Cat Stevens, Paul Simon, os trovadores, né? Rod Stewart, aqueles caras que eram mais cantores e violão. Aí eu comecei a escutar Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, Emerson Lake and Palmer, e por aí vai, Supertramp, Fleetwood Mac, Crosby, Stills Nash, Neil Young, então todos os meus ídolos. E da MPB eu escutei de tudo, de Chico, Gil, Caetano, Alceu Valença, Elba Ramalho, os festivais MPB 80 que tinham na época no Maracanãzinho, aí tinha lá Oswaldo Montenegro, eu ia assistir as peças do Oswaldo. Uma ex-namorada minha tinha Léo e Bia, que era uma peça, depois da Dança dos Signos, Léo e Bia, ela era a Bia pequenininha, aí eu ia assistir as peças e tal. Isso tudo, cara, já foi um movimento que me despertou, mas se eu for citar um evento, é Beatles mesmo. Beatles e Bob Dylan. Você nasceu com um dom de músico mesmo, né? Música e desenho, né? Que eu nunca fiz curso nenhum e estou desenhando de novo, quero fazer uma exposição. Fora das câmeras, eu vi os desenhos dele, são belíssimos, gente. A gente Obrigado. vai falar daqui a pouquinho sobre os desenhos dele, sobre esse novo, é um novo caminho, hobby, né? É um hobby que já dá nervoso, já dá aquele frio na barriga porque não é a minha área, né? Exatamente. Eu nunca fiz curso, nunca fiz nada a Vanessa Ângelo, que é uma menina amiga que lançou o livro do Guto, Barão e tal, ela adorou, ela fez belas artes, ela é editora, ela tem todos esses canais e ela falou que eu quero lançar, e isso aconteceu de 2 semanas pra cá. Então eu já comecei a pensar, minha cabeça já faz assim, né? É livro, é exposição, é livro com pocket show, é lançamento, é show, e eu tenho... Entrevistas. Entrevistas, mas eu adoro dar entrevistas, assim, porque eu posso falar da carreira solo também e tal. Eu tenho vários tipos de show. Um show só The Police, que é com Andy Summers e o Barone. Andy Summers, guitarrista do The Police. João Barone, batera dos Paralamas. Eu sou cantor e baixista. Ele estava rodando o mundo. Aí veio a pandemia, rodaremos o mundo novamente em 2023. Tem um projeto Cazuza em Bossa Nova, que é com a Leila Pinheiro e o Roberto Menescal. Eu e a Leila cantando, ou eu canto uma música sozinho, ou ela sozinha, mas em geral são duetos, a gente mistura. A gente ensaiou 4 meses na casa dela, o Menescal na guitarra, ela no piano, eu no baixo.
E a gente lançou na pandemia, abril de 2020. Então, assim, colheremos os frutos disso a partir do ano que vem. O Menescal tem 84 anos, então foi mais difícil, né? A pandemia vai e volta, então a gente não pôde trabalhar. Tem um projeto A Festa Rock, que é o meu show de estrada, contando a história do rock nacional. Meu pai dava aula de música, é um hobby que ele dava, mas ele dava aula de música para a família às quartas-feiras. Ele gravava blues e jazz. E aí ele botava fita cassete explicando a história, Ella Fitzgerald, as músicas de Hollywood, Jimmy Kelly, Fred Astaire e tal. E eu, vendo aquilo, curtia pra caramba. E depois depois é que eu descobri que quando eu comecei o projeto A Festa Rock, como se fosse a continuação da onde meu pai parou, que ele parou exatamente quando chegou a década de 60. E eu, na Festa Rock, eu emendo Erasmo, com Beto Guedes, Legião com Barão, Paralamas com Lobão, Chico Buarque com, sei lá, com Rita Lee, de tudo, né? Cara, tipo, Charlie Brown com Raimundos, Nossa, muito legal. Então tem esses projetos todos no Instagram, de todos os projetos e tal. E eu vou fazer um show pro Rock in Rio esse ano, vai ser a 8ª vez que eu toco no Rock in Rio. Eu fiz 91 com Lobão, 2001 com Barão. 91 com o Lobão a gente tocou uma música e meia que os metaleiros jogaram latas na gente, a gente teve que sair do palco. Mas fizemos o Rock in Rio. 2011 em carreira solo, 2013 em carreira solo, 2015 em carreira solo, 2017 em carreira solo, intervalo em 2019, veio a pandemia e agora em 2022 eu vou fazer um show pela primeira vez na minha vida, um show só de Barão Vermelho. Eu saí do Barão em 2017, depois de 25 anos. 25 anos eu fui chamado em 1990, mas eu estava gravando o Hollywood Rock, um show com o Lobão. Eu lancei com... vou contar resumidamente a minha trajetória, depois você perguntou como é que a música entrou na vida. Rapidamente eu estava tocando com o João Penca, eu falei de 82, foi minha primeira banda, primeira vez que subi num palco. 85 eu já estava tocando, 84, 85, com o João Penca e os Miquis Amestrados, que eu ia ver na PUC em 82 como espectador, e estava eu como baixista tocando Popstar, Lágrimas de Crocodilo. Eu uso tudo isso no meu show A Festa Rock, toda a minha história musical. Então fui pra estrada, gravei 2 LPs, entrei no meio mesmo musical, assim, forte. Aí toquei com o Léo Jaime, 86, 87, 88, gravei 2 discos com o Léo, aí onde tem Gatinha Manhosa, Bambolê, Conquistador Barato, Nada Mudou e tal. E aí depois do Léo Jaime, entrei para tocar com o Lobão, porque o Léo Jaime deu uma paradinha de show, o Lobão tinha me visto no Maracanãzinho com o Léo, fiz todos os festivais melhores do Brasil, assim, e entrei na cena musical mesmo. Aí tinha gravado um compacto com uma banda minha chamada Front pela CBS, e essa banda Front toda foi tocar com o Léo. Aí o Lobão me viu, me chamou para tocar com ele, depois do disco Vila Bandida, quer dizer, a gravadora montou tudo na casa dele, o cara mó moral, né, vendeu não sei quantas mil cópias do Vila Bandida, e a gente ensaiando com equipamento na Estrada das Canoas, nenhuma vizinhança, a gente tocando, tudo montado, quando fazer teste, né, tudo montado, maior varandão virado para a Pedra da Gávea, e cara, mó astral, e aí... Eu falei, caraca, eu tô tocando com Led Zeppelin agora, eu tô tipo num castelo, assim, tocando. E ali, cara, eu passei no teste, o Lobão, a gente ficou amigo no primeiro e segundo, Bernardo Vilhena, não sei o quê. Aí a banda, eu montei a banda dele pra estrada, depois do disco Cuidado. Aí eu gravei Cuidado, Sob Sol de Parador em Los Angeles, com o Liminha produzindo, um mês em Los Angeles, que tinha Essa Noite Não, aquela música do Lobão. Depois, aí eu fui chamar, aí tá na hora do disco ao vivo do Lobão, Hollywood Rock, Praça da Apoteose, 40 mil pessoas, Morumbi, 90 mil pessoas. Nesse show tinha o Barão antes da gente. E o Barão, eu conheci os caras antes do primeiro disco, né? Porque eu tinha o Front, o Ricardinho Palmeira, que tocou com o Cazuza, ele era irmão do Dé, que era o primeiro baixista do Barão. Então eu ia na casa do Dé antes da primeira fita cassete do Barão, eu escutei antes do disco. Você nem imaginava tocar no Barão? Não, minha vida estava indo ali, a gente se encontrava em saraus, eu fiz uma banda minha, eu fiz um sarau junto com o Paralamas, que só tinha Vital e Sua Moto na Rádio Fluminense, assim. Então tava todo mundo na cena musical, mas ainda chegando junto, a mesma geração. Aí quando eu comecei a tocar com o Lobão, abriram mais portas ainda, mais gente vendo, e o Hollywood Rock foi um disco ao vivo. E nesse disco ao vivo o Barão tocava antes. E eu assisti o show do Barão, achei maravilhoso. Eles assistiram o show do Lobão, depois vinha Terence Trent D'Arby e Tears for Fears. E uma festa no Hotel Hilton em São Paulo,
Festa essa, que eu não me lembro quem tava, quem não tava, porque festa é festa. E aí... Aí eu simplesmente fui convidado a entrar ali no Barão, em 1990. Mas eu tava gravando um disco ao vivo, para 90 mil pessoas, e eu que montei a banda do Lobão. Aí eu falei, cara, não dá, valeu, pô, adorei o convite e tal. Entrou o Dade, que era dos Novos Baianos, da Cor do Som. O Dade ficou um disco e meio, o Barão completou 10 anos de banda. O Dade gravou um disco na Calada da Noite. O Barão completou 10 anos, misturou a turnê do Na Calada com 10 anos de Barão. Nessa turnê de 10 anos, o Dade fez metade, eu fiz metade, porque ele saiu, eu gravei mais um disco com o Lobão, O Inferno é Fogo, e o Lobão resolveu parar de fazer show, para cuidar um pouco mais da vida dele, pessoal mesmo e tal. E aí, no mesmo fim de semana que ele falou isso, ele até pensou, de repente a gente faz um voz e violão juntos. Eu falei, beleza. Aí fui pro Baixo Leblon. No Baixo Leblon eu falei, gente, eu tava montando a banda com o Paulinho Mosca também aí nessa época. A gente tava montando os Bizarros. Vamos você falar com o Mosca um dia. Os Bizarros. Quem são os Bizarros? Ele vai falar. Aí eu tava montando, tava tentando alternativos, Rio Sound Machine, várias coisas. Aí pintou o convite pro Barão de novo, fui no Baixo Leblon, falei, gente, quem souber de baixista aí e tal, tô livre. Aí falaram, ué, você vai estar no Barão. Eu falei, que isso, que eu já recusei o Barão 2 anos atrás. Não. O Dade saiu, eu falei, não acredito, o Dade vai tocar Caetano, não sei o quê. Aí eu falei, cara, que maravilha. Maravilha não que o Dade saiu, mas que maravilha, porque mas tem certeza, aí eu não dormi, virei à noite, bebi, não sei o quê, 8 horas da manhã me ligou o Frejá, me ligou o Guto, chamando para gravar os Supermercados da Vida, que o Dade já estava gravando, e saiu, depois de ensaiar 5 músicas, deixou a aparelhagem dele lá e picou a mula. E eu fiquei com uma fita cassete para tirar o show dos 10 anos, e ensaiando as músicas novas dos Supermercados da Vida, que saiu em 92, já como integrante da banda, na capa do disco. E fiquei até 2017, o Frejá saiu em 2016, 25 anos. 25 anos de Barão, 4 com o Lobão, 3 com o Léo Jaime, 2 com o João Penca. Nas férias do Barão em 2001, depois do Rock in Rio, a 2004, para o Frejá começar a carreira solo dele, eu fui tocar com o Kid de Abelha, gravei o disco Surf e Acústica MTV, que vendeu 2 milhões de cópias. Show pra caramba, e toquei com a Blitz também, nesse intervalo. E toquei com um montão de gente. Aí voltou o Barão. Aí quando voltou, soube que era sem previsão, ia parar em 2007 de novo. A gente gravou o disco Vermelho, que tem a Chave da Porta da Frente, e o Cuidado, senão você dança. E aí veio o DVD no Circo Voador. Esse DVD no Circo Voador foi em 2006 que a gente lançou, mas a gente gravou ele numa época que eu estava indo para Inglaterra com os Britos, que é uma banda de Beatles que eu tenho, com o Guto do Barão, com o Jorge Rael do Kid de Abelha e com o Nani Dias, que tocava com o Lobão, que eu indiquei na época. Em 2005 eu parei com álcool e drogas e fui coordenador numa clínica 9 meses depois, mas ainda no Barão Vermelho. Então gravei o DVD do Barão com 18 dias de abstinência, fui com os Britos para Inglaterra com 2 meses de abstinência e fui com o Barão para os Estados Unidos fazer show com 1 mês de abstinência. Então assim, eu estava muito focado para parar com álcool e drogas. Porque assim, é muito difícil, assim, ainda mais quando a galera bebe, assim, como é que foi isso? Porque cara, você depois tá ali do lado de pessoas que bebem, você na abstinência, 1 mês, você vendo ali a pessoa beber, como é que você conseguiu segurar? Eu tava já com um projeto de fazer disco solo, mas era apenas um disco para dizer que as composições que não entraram no Barão, que não sei o quê. Na hora que eu parei com álcool e drogas, eu fiz 70 letras na mesma semana. E aí, cara, tudo que estava sendo tomado espaço internamente na minha cabeça, que estava entupido, derramando álcool pelo cérebro, não fiz esse desenho ainda, mas farei. Mas vai fazer. É porque eu já fiz letras sobre isso também. Já tem 17 anos que eu parei com tudo, então eu também... Cada vez que eu vou falar sobre o assunto, eu estou lançando alguma coisa também. Tem que andar para frente, tem que ressignificar. Você tem que... Parou para quê? Para ficar triste? Não, parei para ficar feliz, né? Assim que a gente aprendia na clínica, bola para frente, mas tem um processo. É óbvio que eu sentia falta no começo, mas isso não tinha nada a ver com a minha vida, que você falou do desenho. Como é que você começou a desenhar ou a tocar, né? Não existia droga na minha vida quando eu fazia tudo isso. Ou seja, a minha vida não tinha isso até os 19 anos. Ou, sei lá, experimentei maconha com 14, álcool. Mas álcool é liberado, tudo não tem essa censura. Mas, de uma certa maneira, eu parei com maconha aos 17, quando eu entrei na PUC. E porque bateu mal, um dia parei de tomar ácido também, porque bateu mal, e já tinha tomado o suficiente também.
E aí tava legal. Na hora que entrou a cocaína e o álcool, para mim foi um casamento perfeito. E Uma aí, coisa leva a outra. a dependência cruzada. Mas demorou anos para eu entender que isso é aos poucos. E aí não tem a linha tênue, não tem o divisor de águas que você acorda, sou o dependente químico. E também não tem o dia que você acorda, estou curado. Portanto, é uma doença sem cura, tem que entender. Tem que entender que se você não sabe o momento que você se torna, você também não sabe o momento que está curado. Por quê? Curado significa você não beber. A cura, só tem uma cura. Graças a Deus, não é nada do coração, não aparece no exame de sangue. Então só tem assim, uma doença mental também. Você tem que saber que, para isso você tem uma limitação, que é bebeu, vai abrir um portal maravilhoso de lembranças e você não sabe qual a consequência disso. Eu sei porque eu vi muita gente na clínica, depois que recaiu, morrer. Então eu tenho uma referência também do que dá errado em um dia. O cara estragou o que ele construiu em 8 anos. De uma liberdade, de não precisar de nada para ir para night, nada para... Tá, mas enquanto era legal, eu sempre falo, é um caminho, uma única de felicidades, aos 14, 15, sem responsabilidade. Depois mão dupla. Depois mão dupla e depois só decadência. Depois é só o prato, a fissura do primeiro teco, e depois do primeiro teco nada é bom, é tudo uma paranoia só, nada é construtivo, é todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, isso com a cocaína. Com o álcool, metade da clínica era x-tudo, como a gente chama que usa tudo, e metade era alcoólatra. Não tinha. Então, assim, na mesma cadeira, chegou naquela cadeira e falava, não, mas eu não... Um cara que chegava muito prepotente, mas eu não usei cocaína. Falou, mas ninguém ligou para tua casa para você vir para cá. Se você veio para cá, porque a tua família ligou, ou você pediu ajuda, arrego. Sentou nessa cadeira aqui, a garrafa de vodka debaixo da cama é a mesma função da cocaína no prato. É você tá tremendo com aquela fissura e não viver sem aquilo ali escondido. Então, assim, eu dei a sorte de não perder casamento, ser um cara muito família, não dar esse tipo de trabalho, não ser violento, e, portanto, consegui. Mas, assim, a pergunta maior sobre isso tudo seria, a minha carreira solo já tem 15 discos. Ela é toda em abstinência. Então, quando o Barão foi anunciada a segunda parada, que foi sem previsão de volta, em 2007, em fevereiro de 2007, no início de fevereiro, já estava com cartaz na rua, Letras e Expressões de Ipanema, início da minha carreira solo, pedi para o Frejá falar no microfone para eu pegar aquele público do Vivo Rio. Pô, era um público potencial, o Frejá falou. E assim, já que não tem previsão de volta, agora eu já tinha 2 anos de clínica, mais ou menos, e tal, já estava trabalhando na cabeça. Rodrigo, atrasa esse teu disco solo, já tem os Britos, já tem o Barão, é muita coisa. Primeiro ano é para cuidar só, não vem, tem essa filosofia lá. Primeiro ano de abstinência, não vende, não compra, não casa, não separa. Tipo assim, não faz nada, fica parado, assimilando frases aqui da reunião de grupo, 70 pessoas. Você assimila a frase do cara que chegou depois de você assimila a frase do cara que tem 10 anos de abstinência, o cara de 10 anos assimila a tua frase, porque são coisas que te levam ao retrovisor e você fala, caramba, então te dá força e tal. E eu assimilei muito bem, eu nunca saí de reunião no meio, tudo que eu me programei, olha gente, eu tenho, porque deixaram eu continuar fazendo show com o Barão. Deixaram assim, tipo, pelo jeito que eu entrei focado, ou eu vazava, ou entendiam que eu estava afim, mas que eu tinha que ter essa chance de provar que eu ia conseguir, mesmo tendo show. E provei, consegui e tal, eu nunca recaí. Eu sei que era uma coisa difícil, tinha um garçom lá também. Era, cara, referência assim, eu e um garçom de multinacional, o Vicente, amigo meu, tá limpo até hoje. Eu entrei, ele já tinha 5 anos quando eu entrei, deve ter. E assim, o cara continuou servindo um produto que era o produto, que ele era alcoólatra, nunca tinha cheirado. Mas o produto que era o produto que levou ele a cair, era o que ele tinha que servir. E assim foi. Então assim, cada um dá um retorno para o outro. Quando você está muito ansioso para dar retorno para alguém, a terapeuta nem dava a palavra. Aí, guarda para a próxima reunião, deixa a pessoa puta, né? Guarda essa ansiedade de falar aí, peraí que tem 5, 6 para falar na reunião já. E tal, aí na próxima reunião, aí tentava, às vezes nem no mesmo dia você conseguia. Aí no final, na última reunião, você nem lembrava mais o que você queria falar. Então assim, tudo passa. Tinha gente que saía para fumar cigarro no meio da reunião, eu nunca saí nem para ir ao banheiro. A terapeuta falava, e eu fui coordenador de uma reunião também. Eu era o coordenador, a única reunião sem terapeuta.
Depois eu passava o que tinha acontecido na reunião, uma reunião de terapeutas, falava, ó, puxa aquela pessoa lá que só está conseguindo falar nessa reunião que não tem a figura da terapeuta, que ele tinha vergonha, não sei, terapeutas mulheres, cada uma tinha uma reunião diferente, mas não conseguia se soltar naquela reunião. E a gente estava sabendo de coisas que elas não estavam sabendo ainda, porque na nossa reunião, ó, meu irmão, fala o que tu quiser aí, porque aqui todo mundo que está aqui fez merda. Então, ó, vai aí, solta esse só. E o cara soltava. E a gente depois falava, ó, na próxima reunião, dá uma puxada, puxa um pouco esse assunto com o cara e tal, arranca mais. Dava um toque, é claro que ela vai ter a dinâmica dela, obviamente quem sou eu pra ensinar, mas tipo assim, eu sei do que ela não sabe. Ela não passou o que a gente passou. Tem aquela pessoa mais envergonhada que chega, outra pessoa que não quer falar. Sempre tem, normal. Por isso que o grupo é muito rico nesse ponto. E isso me ajudou muito. Aí, aos 9 meses de abstinência, aí eu fui para a Inglaterra com 2 meses de abstinência, a Disneylandia do rock. Eu nunca tinha ido para a Inglaterra com os Beatles, cantar Beatles, no Cavern Club, Strawberry Fields, Penny Lane, tudo quanto é lugar a gente filmou, telhado Lady B. E todo mundo, acabava o intervalo de gravação, começava às 8, 2 da tarde, almoço. Cada um com a tulipa desse tamanho de chope, e eu com 2 meses. E eu assim, fui com a minha mulher, aí eu falei assim, bom, descobri que existem outros lugares, tem museus, tem cafés, eu achava que só existiam pubs e cerveja. Então assim, eu brincava com isso, daqui a pouco a gente estava em Camden Town, comprando brechó, sei o quê. E assim, era a minha arma, é a minha defesa, sacou? E como eu fui com a minha mulher, também engravidamos, ela no caso, né? Assim, engravidamos que eu digo que estávamos juntos, né? E nasceu o nosso segundo filho. Quando eu fui indicado a coordenação do Centro Vida, com 9 meses de abstinência, com 1 ano, ou quase 1 ano de abstinência, nasceu o meu segundo filho, sem passar por esse processo de loucura e tal. Então, assim, teve milhões de ganhos, só ganhos. Só ganhos. Porque angústia é normal, né? Angústia teremos a vida inteira com qualquer assunto. Então, angústia, tristeza, temos problemas, é natural da natural, vida, mas né? para um dependente químico, a maneira de anestesiar problema era se embriagar, era ir para sarjeta, era cheirar. E aí eu fiz muita palestra sobre o assunto, não falando para quem estava na palestra, mas falando, cara, eu quero que você saia, vocês, né, às vezes 300 pessoas, vocês saiam dessa palestra melhores do que quando entraram. Melhores não significa para vocês. Eu sabia quem estava com problemas na palestra, porque diretoras de escola me falaram, depois falaram, cara, você atingiu total aquela pessoa, sem eu saber quem era. Porque eu falo assim, às vezes dá para... Espero que não seja para nenhum daqui não, e não deve ser não, mas às vezes um amigo teu da praia, um amigo teu, o teu primo, o teu tio, eu sei porque eu ajudei primos meus, tios, tá? Às vezes você está com algum problema na família, a pessoa acha que não tem saída e tem saída, não é cada um assim, o Chorão do Charlie Brown achava que não tinha saída e se matou, o Champignon, mesma coisa, baixista, década de 90, já não era a nossa geração dos anos 80, que eu achei que na nossa geração foi quando entrou a cocaína no Rio de Janeiro, basicamente, assim, em avalanche, né? E eu achava que a nossa geração, Titãs, Barão, não sei o que, era a geração que tinha sido pega por isso. Mas não, na década de 90, foram pegos outros músicos e o guitarrista da Pitty, o Peu, que era um grande guitarrista, grande amigo meu, se enforcou. Depois de pancadão. Então, o desespero de você achar que não tem mais saída é o desespero que leva ao suicídio do Kurt Cobain, por exemplo. Então, assim, a história é sempre a mesma, mas como isso não pertencia à minha vida de músico, uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu parei é me dedicar. O Barão vai parar em 2007, eu já estava limpo, já comecei a construir a carreira solo, e ali eu fui praticamente independente, apesar de ser contratado pela Som Vive num disco, outra gravadora no outro e tal, eu fui o administrador da minha carreira solo, contratava assessorias, não sei o que, já são 15 discos e mais de... Imagina, são 200 shows por ano. São quantos 200 shows por ano, 11 anos. Então eu já fiz, não sei, uns 10 mil shows livres. Nossa, parabéns, Rodrigo. Mas assim... São poucas as pessoas que conseguem. São poucas pessoas que conseguem parar. Eu aceito os parabéns, mas ao mesmo tempo eu falo assim, é uma frase que tinha no Centro Vida, não faz mais que a sua obrigação. A gente fala pra gente, faz mais que sua obrigação. Quando alguém fala, pô, sempre que eu completava um mês ou um ano, pá, mas tá legal. Aí tinha assim, quer falar pra ele? Quer, beleza. Nas 3 reuniões. Cada hora mudava, né? Tem gente que só ia à noite. Né? Aí assim, quero falar assim. Aí um cara falava assim, não faz mais que sua obrigação. Beleza, era o cara que era assim. Mas depois ele fala assim, não, parabéns, porra, é super difícil. Mas tem essas brincadeiras entre aspas, tipo assim, uns assim, cara, que guerra, parabéns e tal, outros assim, meu irmão,
faz mais que obrigação. Sério? Mas sério. Mas sério. Mas é isso, cara. Poucos conseguem, muitos recaem. Graças a Deus, assim, e a gente, que a gente não terceirizava para Deus essas coisas. A gente terceirizava a sorte de ter talento, vontade, sorte de viver, de não ter morrido. Mas tem uma parte da abstinência que é arregaçar manga. Se você não entende que depende, não adianta você rezar, e de noite ir pro baixo gave e beber um chopp. Ou uma caipirinha. É o que você falou, não adianta você encontrar aquela galera, uma galera que também que possa beber, que possa usar. No começo da abstinência, não pode. Não pode. E a gente orienta. É claro que uns flertam. Vou testar. Uns falam assim, vou deixar aqui uma garrafa na minha casa, na estante, só para ver, porque eu vou olhar para ela e vou, eu consigo, igual eu falava assim, você está assistindo 3 reuniões por dia falando sobre o assunto. Para que entre 9 da noite e meio-dia, que é a hora que você vai voltar para cá, para que você vai ficar olhando para essa garrafa para sofrer? Meu irmão, vai fazer outra coisa, meu. Tira essa porra dessa garrafa. A primeira coisa que falava, tira a bebida da geladeira, tira não sei o que, tira. E assim foi indo. Falei muito de dependência química, porque acho que é um assunto muito importante. Eu falo no meu livro. E vou te falar, Rodrigo, esse livro aqui. As pessoas que falam sobre o assunto, você fala abertamente. Eu falo porque eu acho que quando a pessoa põe uma tarja, aquela voz, o cara caiu no meio fio, não é isso. É isso, a gente sempre vai se comparar, mas, pô, eu tô com o Barão, não perdi trabalho porque eu não errava. O Frejá fala muito isso no livro do Barão. Pô, o Rodrigo não errava, o Cazuza a gente já podia... O Rodrigo não errava no show, a gente não tinha como falar pra ele, a não ser quando ele começou, ficou com medo de perder, ele passou mal no avião, vai morrer e tal, mas ele não errava. Então, claro, o show tá no automático, eu me divirto no palco. Mas assim, não é... O cara que tá com problema, em 80%, não é aquele cara que tá caído na sarjeta, não coisa não. É o cara que está perdendo o casamento e acha que a culpa é do relacionamento e não é do álcool. Quando na verdade estava tudo ali na frente dele e o cara tá, não, vou beber. E o casamento acaba por causa daquilo. Ele achou que é porque ele deu uma saída até mais tarde um dia. Não é. Então assim, não é... Falar abertamente significa, tô aqui, 15 discos, turnês, mais de 2.000 shows por ano às vezes. Não, por 10 anos, 200 shows por ano. Dos mais 5 da manhã em pub, festival, Rock in Rio, quinta vez, sexta vez, cara, não tem isso, assim, acho que, agora, isso para quem tem problema, eu falava em palestra, assim, cara, nem todo mundo tem problema com isso, tem os que são mais compulsivos, só que não tem uma linha tênue, aí eu falo, se 3 pessoas de vertentes diferentes falarem, pô, você tá pegando pesado, claro que elas vão ouvir, vai tomar não sei o que, porque a prepotência é grande, mas guarda no ouvido aqui, mesmo que ele saia pelo outro, um dia vai voltar assim, caraca, tá todo mundo falando, você começa a ficar culpado, preocupado, e começa a ver que, rapaz, isso é uma pessoa duas, as pessoas começam a se afastar, as pessoas se afastam. Claro. Né? Então eu dei sorte de não perder casamento, de não perder trabalho, e de andar pra frente, né? Porque é disso que se trata. Exatamente. Você escreveu um livro também, gente, ó, cara a cara. Cara a cara, nada mais. Tem quanto tempo, Rodrigo? Esse livro aqui foi em 2015, 7 anos. Não existia nem o Call da Police, existia minha turnê com o Andy Summers, eu e ele. Mas não existia ainda eu, ele e o Barone, o Call da Police, que é uma banda que está rodando o mundo, né? Então eu conto muitas histórias, tem muitos depoimentos de toda a minha geração da Bossa Nova, da Tropicália, da Jovem Guarda, do Rock 80, 70, 90, 2000. Tem todo mundo aqui fala, todo mundo dá... E tem fotos, assim, da minha infância, como é que eu comecei a tocar, por que eu comecei a tocar, né? Beatles e as bandas dos anos 70 e claro, hoje em dia, assim, eu me realimento, eu gosto também de usar fiz administração de empresas, eu gosto de fazer agenda de show. Minha maior dificuldade na pandemia não foi não tocar, foi não ter o que planejar. Eu olhava para o computador, tava tudo assim, tem show em azul, é quando está confirmado. Aí comecei a colocar tudo em verde, adiado, cancelado. Eu falei, caraca, tudo bem, cancelou. Vou marcar para daqui a 7 meses, mas não tinha o que fazer. É porque ficamos 2 anos com a pandemia. Em novembro de 2020, dezembro, já fiz lives corporativas, eu já fiz alguns shows
porque parecia que a pandemia estava descendo, aí começou o caso Manaus, aí começou 2021 de novo, aí retrocedeu. Aí depois veio a Omicron. Veio a Omicron e tal, a Omicron já foi agora esse ano, mas final do ano passado, esse ano. Mas no final, eu achava que 2021 já Rock in Rio, assim, 2021 passou. Todo mundo achou que 2021 a gente ia voltar a vida normal. Exatamente. Aí eu comecei, aí começou também o papo da vacina. Aí eu falei, cara, quando eu tiver 2 doses, mais 20 dias eu vou pra estrada. E foi isso que eu fiz em setembro. Até agora, a gente está em março, eu vou completar 80 shows. De setembro, ano passado pra cá, de setembro de 2021 a março de 2022. É muito show, cara. Teve mês, teve 15 shows. Muitas viagens de avião, que eu não viajava, não saía de casa. Tava grilado, assim, porque eu tenho minha mulher, meus filhos em casa. Se eu estivesse morando sozinho, talvez não tivesse tão... vou pra estrada, eu precisava pagar as contas, eu tava pagando tudo, né? Então eu falei, cara, uma hora que eu falei, agora é com vacina, beleza. Aí tomei a 3ª dose em dezembro de 2021, influenza, fui pra Bahia, fiz show, vários shows. Minha banda pegou, eu não peguei, não sei como, dei sorte também, ninguém lá em casa pegou. Perdi muitos amigos. Rodrigo Rodrigues, Sport TV, eu estava montando uma banda com ele, os Rodrigos, quando ele pegou Covid na semana. Eu vi tudo que aconteceu, tá tudo no meu WhatsApp até hoje. Ali eu dei 2 voltas na Lagoa, eu pedalei de março de 2020 a dezembro de 2020, todos os dias na Lagoa. Um dos dias foi chorando, quando a morte do Rodrigo. E os outros, depois fui nadar, abri o Flamengo, que eu sou sócio, aí comecei a nadar. Aí estou nadando todo dia, desde dezembro de 2020 até hoje, estou na Deia. E agora esse ano, 2022, muitos shows, projetos? Desenhos que estão ali, projetos. A gente tem que mostrar, depois a gente vai... Não sei, aqui eu mostro um desenho outro. Projetos é o seguinte, eu lancei 3 discos em 2020, eu montei um estúdio lá em casa, que não é um estúdio, foi no meu quarto. Nas horas que estava liberado, tinha ninguém lá e tal, porque, nós já todo mundo em casa. Meu filho terminando PUC, e faculdade, Direito e OAB, não sei o que. Né? Minha mulher, doutorado. História e polêmica de literatura e arte, isso aqui. E eu com uns discos para fazer no mesmo quarto em que eu durmo com a minha mulher. Então, assim, eu tinha que arrumar horas que saía alguém de casa para fazer alguma coisa, eu botava a toalha debaixo da porta para não pegar muito som de fora. E gravei a Festa Rock mais 2 volumes, e gravei um disco autoral sozinho de voz e violão, em 2 dias esse disco. Isso é só pra quem é fera mesmo. Ainda gravei, lancei o Cazuza em Bossa Nova, então, e mais um autoral em 2020, que a capa era o meu médico, Gustavo Gouveia da São José, que ele é há 30 anos chefe da UTI coronária, e me orientou muito para a pandemia, assim. Ele também é fotógrafo, fez a capa do meu disco de 2020. Quando vocês olharem no Spotify, Rodrigo Santos, tem tudo isso que eu estou falando. Então é uma capa, 2 pessoas de um face shield, de mão dadas, um casal, cheio de flores. Lembra um pouco Beleza Americana, as flores, assim, as rosas. Mas a ideia era essa também, ter um caráter meio impactante. E as músicas, muitos parceiros nas canções, fala muito desse momento. Eu estava escrevendo muito dentro de casa. Uma agonia de não poder sair. Eu sou ariano, né, cara, que gosta da rua, de show e tal, e festa, e jogar bola, e não sei o que e tal, e não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada. Uma hora para outra, todo mundo teve que falar. Exatamente, só que muita gente, muita gente conseguiu ficar em home office, né? Empresas, estudos, trabalhos, entregas de tese, de trabalho. O meu lance era... a não ser quando pintou live corporativa, para sustentar e pagar contas, que eu digo, não fazer uma live. Eu fiz mais de 300 lives, cara, de graça, para público, toquei músicas minhas, eu fiz uma live, foi o recorde, 8 horas e meia de live. Mas aí eu tinha como botar letra, ficar em casa, né, respondendo e tal, e tocando tudo que eu queria, botava as letras ali, imprimi milhões de letras, aí tocava James Taylor, Cat Stevens, Simon Garfunkel, John Lennon. Cara, eu toquei de tudo, falava da história do livro. Foi repertório diversificado. Exatamente, a minha história toda, na música e tal. Então foi isso, assim, os projetos foram muitos, né, cara, mas agora eu tenho mais projetos para fazer, né.
Exatamente. Vamos falar desse projeto de desenho que com certeza tá todo mundo ansioso aí querendo ver os desenhos de Rodrigo Eu Santos. sou amador, tá? Eu nunca fiz curso, nunca fiz nada. São apenas desenhos Mas são lindos. que as pessoas estão curtindo. Né? São lindos. Cadê os desenhos? Vamos Pô. pegar. Você pode mostrar alguns pra gente? Posso. Mostra aqui. Eu já botei em post no meu Instagram, posso falar no Instagram aqui e tal? Claro, pode. Rodrigo por favor. Santos Bass, B-A-S-S, é baixo em inglês. Rodrigo Santos Bass. O outro é do Call the Police, que é essa banda com Ed Summers, que é Call, chamem o The Police, não é nem chamem a polícia, chamem o The Police de volta. Call the Police, oficial. O outro é A Festa Rock, que é o nome do meu show. Casamentos, formaturas, batizados, até enterro, se o morto for animado em vida e tal, luau's, praias e tal. Eu tô passando o rodo com esse show. Muita festa represada, né? Agora, e o Instagram, o Cazuza em Bossa Nova, que faz parte do meu show 2018. São 4 Instagrams e eu tô botando os desenhos. Vou mostrar alguns aqui, vou pegar alguns. Um era de 1973, não vou achar ele agora aqui, porque são muitos desenhos, são 80 desenhos em um mês, basicamente. Então são desenhos baseados no de 73, que eu fui fazendo. É um traço que estão me dizendo, eu não sabia, que é muito particular, tem uma personalidade própria, inclusive nas cores e tal. E eu tô desenhando 4 desenhos por noite, né? São desenhos muito psicodélicos, podem ser capa de discos, alguma coisa. Vou fazer uma exposição em breve. Vou lançar um livro com os desenhos e com letras minhas também. Essa aqui é uma letra minha, 7 Vidas, por exemplo, que eu fiz. São 11 músicas no disco acústico que eu fiz em dezembro. Então eu vou fazer 11 desenhos de cada música e botar no telão. São trabalhos de cores mesmo, só para mostrar alguns rapidinho. Esse eu fiz ontem, né, anteontem também. E eles têm uma característica própria, assim, mas, enfim. Alguns verticais, outros horizontais. Eu não vou explicar desenho, não. Desenho não se explica, tá? Mas esse aqui é da guerra. Obviamente, joguem flores na boca dessas pessoas. É isso. Tá acabando aqui. Rodrigo só surpreendendo. Isso é para convidar as pessoas já para a exposição. E alguns eu coloco no Instagram, sacou? Coloco, olha, eu tô fazendo aqui e tal. Quando eu completar 100, eu vou completar 80 hoje, né? Quando eu completar 100 é a hora da exposição. Certo? Muito obrigado pela curiosidade de todos vocês. Tá aqui registrado. É isso. Muito lindo, parabéns, Rodrigo. Obrigado. Vamos ver o que mais você vai surpreender a gente depois. Qual o seu outro hobby? Não, é isso aí. O resto é me divertir, fazer esporte, nadar, jogar bola e curtir a Cuidar da família. saúde, cuidar da família, cuidar dos seus filhos. Acho que a vida é isso. Exato. Sem mesquinharias. Eu estou grato de estar no Festival Rock Brasil 40 anos. Fiz o Rio, fiz Belo Horizonte, que é da PEC Produções. Orgulho de estar no Rock in Rio. Dia 8 de setembro. Desse ano. É o dia do Guns N' Roses. Vocês não tem, no Palco Mundo vai ter Guns N' Roses. O meu dia é 8 de setembro na Rock District, que hoje em dia tem a Rock Street e tem o Rock District, é um bairro. O último que eu fiz em 2017 tinham 30 mil pessoas. Então, sendo assim, eu resolvi botar em prática paixões antigas como desenho. Virou uma terapia. Já que eu estou na terapia, eu gosto de terapia presencial. E eu estou sem fazer terapia desde que veio a pandemia. Eu falei com a minha terapeuta hoje, até para retomar. Porque eu adoro. Então eu estou desenhando, estou escrevendo letras o tempo todo, compondo. Tem mais 80 músicas. Pretende lançar outro livro, quem sabe daqui 1 ano, 2? Um livro de desenhos ou um livro de... Não, eu estou com 2 livros já para lançar. Já um é sobre... o nome do livro... O que aconteceu? Quando acabou o show, eu falei, Mas acabou o não livro. lançou ainda o segundo. Não, mas eu só não lancei porque viu van, entra, viu comida, come, viu cama, dorme. Diários da estrada. Contando tanto os palcos maravilhosos como as roubadas de estrada que nem Amp tem, às vezes em pubs, não sei o quê. Faço show com banda local direto, então sem ensaiar, mando por WhatsApp. Então eu conto como é que você consegue montar a agenda se você quiser, ser guerreiro da estrada, como me chamam.
dá, você consegue, tem como. Gravar discos, fazer shows, tem como. É só você se desprender de vaidade, se desprender de tudo. Então, assim, nesse livro eu conto cada história, cada contos e diários de assim, 3 shows no mesmo dia. Eu conto como é que foi a logística e tal, o que levar para a estrada, o que não esquecer em casa, quando você vai sozinho, sem produtor, sem empresário, sem road, sem banda, sem nada, né? Então eu conto tudo isso. Esse livro estava pronto, porque acabaram os shows. Aí veio um show no drive-in. Aí eu falei, drive-in, eu tenho que contar como é que foi. Julho de 2020, a tensão toda. Contei o drive-in, depois começaram a ter as lives, comecei a contar como foram as lives. Depois começaram a ter os shows de novo. Agora vem as turnês com o Call the Police e o novo Rock in Rio. Aí o livro continua, só paro agora em abril de 2023, porque eu quero contar como vai ser a nova turnê do Call the Police pela Europa, que nunca fomos. E os Britos esse ano a gente deve ir para a Inglaterra e para a Alemanha fazer a continuação da história dos Britos. Muito legal, Rodrigo. Tem muita coisa. É muita, gente, ele tem muita história, é um cara muito fera, muita história. Vambora. Rodrigo, muito obrigada, tá? Obrigada a todos os leitores aqui da Revista Estilos. Seguem Rodrigo Santos aqui no Instagram, seguem a Revista Estilos e seguem Denise Clark. Muito obrigada a todos e até o próximo.